Oi, boa noite. Graça e paz esteja sobre a sua vida e de sua família. Estamos mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor, porque não tem dádiva maior do que a vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre restauração na família. Mas antes, vamos orar, vamos conversar com Deus. Querido e amado Pai, nós entramos agora em Tua presença santa, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Senhor, perdoa-nos por tudo aquilo que nós fizemos que desagrada o Seu coração, mas perdoa também por aquilo que nós deixamos de fazer e era nossa obrigação. Senhor, abençoa a vida de todos aqueles que fazem parte do nosso círculo, não só dos amigos, mas também dos inimigos. Abençoa, Senhor, cada um deles, para que todos tenham um encontro com o Senhor, para que todos tenham o arrependimento verdadeiro, a salvação pura. Senhor, em nome de Jesus, que todos sejam alcançados pelo Senhor. Paizinho, eu te peço também, em nome de Jesus, que o Senhor visite a nossa casa, cômodo por cômodo, que o Senhor visite a nossa família, a nossa parentela, que o Senhor visite, Senhor, os nossos vizinhos. Ah, Deus Todo-Poderoso, onde houver o inimigo trabalhando, que o Senhor vá e cancele toda a maldição, que o Senhor traga paz aos corações, que o Senhor traga vida aonde existe morte, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que restaura, um Deus que faz milagres, Pai. Então vai e faz milagre na vida daqueles que eu nem conheço, para que o seu nome seja exaltado. Visita também, Senhor, cada repartição pública, cada instituição, cada hospital, cada presídio. Senhor, em nome de Jesus, onde houver um fôlego de vida, que eles possam louvar ao Senhor. Leva a cura, Pai. Leva a liberdade. Leva amor. Restaura as casas, restaura as famílias. Eu consagro, Senhor, esse momento a Ti, onde nós vamos falar e pregar da Tua palavra. Que não seja a minha voz, mas que seja o Senhor através de mim, levando o recado, e que a sua palavra vá e encontre o resultado na vida de cada um que ouvir. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Meus amores, se vocês têm aí a sua Bíblia, abram comigo em Salmos, número 80, versículo 19, que diz assim: Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Palavra forte. Eu vou ler até de novo. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. É o que mais nós queremos, a salvação. Mas quando nós pensamos em salvação, não há salvação sem restauração. Jesus veio para nos resgatar, para nos restaurar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor veio, entregou o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos abençoar. Esse é o nosso Deus. Mas quando eu penso na palavra restauração, é tão ampla essa palavra. Só que daí eu fui pesquisar na internet, no dicionário, o que era restauração. E tem reforma também. E muitas vezes as pessoas confundem reforma com restauração. Reforma significa mudar o que já existe. Eu vou fazer uma reforma, eu vou mudar o que já existe. Agora, quando fala a palavra restauração,
É fazer com todo cuidado para que volte à forma original. É interessante que um trabalho de restauração é extremamente complexo, demorado. Eu trabalhei muito tempo restaurando peças, né? Restaurando peças sacras, restaurando peças de família, né? Então, assim, as pessoas traziam e eu fazia esse trabalho de restauração, folha de ouro, voltava, arrumava, se era de madeira, a gente dava um jeito de fechar todos os buraquinhos. Muitas peças de madeira que acabavam pegando cupim, então você tinha que tirar. Era um trabalho que era muito demorado. Quando eu falo demorado, é questão de anos fazendo. As pessoas têm pressa. Você pega um quadro para restaurar, por exemplo, alguns quadros que rasgaram, tem todo um processo para refazer todos aqueles fios do tecido para qual foi pintado, da madeira, restaurar risco, encontrar a cor original, preparar a pigmentação. Então, restauração não é uma coisa rápida. Reforma também não, mas restauração é voltar na forma original. E quando a gente fala, né, por que será que alguém vai perder tempo restaurando uma obra de arte? Porque aquela obra de arte tem um valor. E esse valor é para deixar um exemplo para as próximas gerações. Todas as obras que eu restaurei na minha vida, todas tinham um significado. Era um vaso, era uma peça qualquer ali que veio da bisavó, que veio da Itália, que veio da Espanha e que a pessoa queria restaurar para deixar para os netos. E assim nós vamos. Agora, quando se fala em restauração na Bíblia, o que será que significa? Significa que nós precisamos restaurar e voltarmos à forma original, para que a nossa vida seja também uma relíquia, alguma coisa que tem muito valor, alguma coisa que é muito preciosa para ser exemplo para as próximas gerações. E qual é a coisa mais importante que Deus colocou na nossa vida? Que nós deveríamos manter sempre intacta. Está lá em Gênesis 2, e eu vou ler do 2 ao 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A coisa mais importante para Deus é a família. Só que ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós tivemos sim um avivamento intenso na nossa sociedade, onde as pessoas começaram a conhecer mais de Jesus, mais do amor de Jesus, do cuidado de Jesus. Mas dia após dia, as famílias estão sendo totalmente destruídas. É aquela história, o que eu passei de ruim, eu não quero que o meu filho passe, então eu vou ser mais flexível. E essa flexibilidade foi criando pessoas mornas, não quentes, não intensas, não aquelas que amam a Deus verdadeiramente. Porque quem não ama a Deus, como que vai amar a família? Eu vejo muitas vezes crianças que vão para dentro da igreja, estão lá, e os pais levam para fora, os diáconos põem para fora, deixa correndo lá fora. Ei, errado. Uma criança deve estar vendo o que o pai e a mãe faz. Tem horário de louvor, a criança tem que estar de pé ali, orando, louvando a Deus, junto. Ele
Ele vai ter que aprender da palavra, mas tem que ter salinha, sim, ele tem que ter o espaço criança, ele tem que ter o espaço kids dele, mas ele tem que observar o pai e a mãe. Só que na maioria das vezes hoje, pai e mãe não têm sido bom exemplo. E as famílias estão se desestruturando, porque quem ama a Deus verdadeiramente jamais vai ter coragem de brigar com o filho de Deus. Ou seja, a esposa é filha de Deus. O esposo é filho de Deus. Aquela criança que faz parte dessa família só veio porque Deus permitiu. Então, quando diz aqui, nós vemos aqui que o Salmo 80, 19 diz: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Sabe por que Deus dos exércitos? Porque há uma guerra formada em volta da família. Faze resplandecer sobre nós o seu rosto, ou seja, permita que a gente consiga te ver, Deus, porque é só te vendo que nós vamos mudar as nossas atitudes, para que sejamos salvos. Vamos ser salvos, mas precisamos ser restaurados. Entregamos a vida para Jesus e eis que tudo se fez novo. Novo, sim, porque surgiu a oportunidade de você mudar a sua história. Mas essa oportunidade está na minha mão, está na sua mão, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer com essa oportunidade. A nossa família é extremamente preciosa aos olhos de Deus. Extremamente preciosa. Só que assim, não é que ela era preciosa. Ela é preciosa hoje. É hoje que ela é. É um projeto de Deus. É um projeto muito antigo, mas ainda um projeto muito atual. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o objetivo é justamente que a gente venha a amar a Deus acima de todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. E quando fala do próximo, não está falando das pessoas boas, não está falando do filho que não dá problema, não está falando que a gente deve amar só aqueles que são bonzinhos. Está falando do nosso próximo. Você já percebeu que somos um jogo dentro de uma caixa onde Deus separa pessoas, liga pessoas. Eu tive que me mudar de um bairro para ir para outro bairro, porque eu já tinha meu marido pré-determinado por Deus ali, naquele bairro, para conhecer. Eu tive que ir na igreja num determinado horário, que era o mesmo horário que ele ia, para de repente sentar um do lado do outro e ali a gente falar um bom dia. Então, assim, tudo está pré-determinado, mas nós estamos numa caixinha de Deus. Então, todas as pessoas que estão próximas a nós fazem parte de um propósito maior: amar a Deus e ao próximo. E vamos ter que amar a pessoa errada, vamos ter que amar a pessoa que briga, nós vamos ter que amar a pessoa que não é gentil, a pessoa que não paga as contas, a pessoa que briga. É o que a palavra de Deus nos ensina. Só que o que acontece dentro das famílias? Filhos estão perdendo o respeito dos pais. Mas como que nós podemos restaurar a nossa família? Eu e você, pouca coisa podemos fazer. Mas Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. A pergunta é: em que lugar nós estamos colocando Deus na nossa vida? Em que lugar nós estamos colocando Deus na nossa vida? Família é o alvo do inimigo. Só no último ano, a degradação da família tem sido gritante. Tantas pessoas apoiando aquilo que é errado. O certo se tornou obsoleto. O certo se tornou fora de moda. Você muitas vezes tentar instruir seu filho é ouvir: nada a ver, pai, nada a ver. Todo mundo faz. Exatamente. E o amor das pessoas estão se esfriando
por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa daquilo que tem sim nos afastado de Deus. Faz uma reflexão da sua vida agora. Tá tudo bem? Seus filhos estão por perto de você? Seus pais estão perto de você? Você tem amizade com todos os seus irmãos? Talvez ele esteja longe da caixinha. Talvez você não está tendo contato com ele, porque naquela caixinha que Deus preparou, você não está tão perto dele assim. Mas manda um recadinho. Vamos tentar restaurar? Nós precisamos restauração. A palavra-chave de hoje é restauração. É fácil restaurar um casamento? Não. É fácil restaurar um relacionamento pai e filho? Não. É fácil restaurar um relacionamento entre irmãos? Não. Assim como a obra de arte, que não tem sentido. Hoje, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu trabalhei fazendo isso, ganhei muito dinheiro, sustentei minha família fazendo isso. Só que era o meu ganha-pão. Mas eu não tenho nenhuma peça restaurada dentro da minha casa. Por quê? Coisas materiais na minha mentalidade vêm e vão. Ah, mas eu queria lembrar da minha avó, eu queria lembrar da minha bisavó. Legal, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha bisavó, tá? Pela foto, por isso, por aquilo. Mas e aí? E aí, o que acontece? O que nós vamos trazer para hoje? Só as lembranças que nós guardamos do que fizeram para a gente. Não é assim? Deus, ele é especialista em restaurar famílias. Ele sim, ele pode. E eu peguei até alguns exemplos da Bíblia para trazer para a gente. Jó perdeu tudo, principalmente a família dele. Oh, como sofreu! Porque família é importante. Quando a gente perde alguém da família, a gente perde o chão. Quando a gente perde, e é engraçado que quando a gente perde, muitas vezes nós falamos assim, eu vou sofrer quando perder meu marido, quando perder minha esposa, meus pais. Gente, a gente sofre quando perde um tio, quando perde um vizinho. É difícil porque nós temos apego, nós temos aquela coisa que está dentro do coração. Tudo que está dentro do nosso coração não se arranca desse jeito. O que é bom, guardamos para sempre. E o que é ruim, precisamos tratar as feridas. Agora, quem pode fazer isso? Deus. Jó perdeu tudo. Só que o que era mais importante para Jó? A família. A família foi atacada. A família de Jó foi atacada porque o inimigo atacou aquela família, mas Deus estava no controle. E Deus não só restaura a saúde de Jó, como restaura também a família. Nascem novos filhos e a Bíblia diz que eles eram mais lindos de todo lugar ali onde eles moravam. Restaura as finanças, restaura tudo na vida de Jó. Quem é o que restaura? Deus. Foi rápido? A Bíblia não fala quanto tempo, mas foi um longo tempo que Jó passou ali lamentando suas dores e se esfregando ali com cacos de telha, de tanto que lhe incomodava as feridas no seu corpo. Nós temos mais um, que é Noemi. Eu separei mais um, Noemi. Noemi, ela teve a família, partiu com o seu esposo e com seus filhos, foi para um lugar onde deveria ser melhor para eles. No entanto, acabou perdendo o marido e os filhos. Só que Deus viu a fidelidade dela, viu o comprometimento dela e restaurou a família de Noemi, porque ela foi adotada por uma nora. E da geração de Noemi nasce o Redentor do Universo, Jesus Cristo. Então Deus, ele é fiel, ele é fiel. Tem uma outra coisa que eu lembrei, eu não deixei anotado, mas eu lembrei agora. A mãe de Jesus, Maria.
ali na cruz do Calvário, ele simplesmente chama João, que era ali o seu preferido, aquele que ele tinha mais afinidade, e ele fala assim: eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Por quê? Porque eram pessoas preciosas para ele. João ficaria órfão do seu mestre, do seu pai espiritual, e a mãe de Jesus ficaria sem seu filho. Ele ali já restaura aquela afetividade, aquela maternidade, aquela filiação. Quem é especialista em restaurar casamentos, famílias, relacionamentos? Só Deus. Eu não sei o que você vem passando. Não sei. Eu não sei quais são as lutas que dentro da sua casa você tem passado. Talvez uma enfermidade, algo que está tão difícil para você lidar, algo que está tão quase impossível de você conviver. Não é fácil ficar doente e também não é fácil cuidar de um doente. Não é fácil ser revoltado com as coisas, mas também não é fácil lidar com uma pessoa revoltada. Nada é fácil. Não é fácil você ter uma filha, ela se casar e ela vai embora para longe. Ou então, ela mora na esquina, mas não vem na sua casa. Não é fácil você se dedicar aos amigos, colocar dentro da sua casa, te colocar como família, e ele simplesmente virar as costas para você. Não é fácil. Não é fácil você amar o seu irmão e ele simplesmente ignorar que você existe. Mas Deus restaura famílias. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não tenho família. Minha família me abandonou. Mas será que Deus já não te restaurou como a família, assim como fez com Maria, a mãe dele, e João, seu discípulo? Será que ele não te deu uma família além daquilo que você tinha? Eu já perdi meu pai, minha mãe, mas agora você tem um sogro, uma sogra. Talvez você tenha um amigo, um pastor que está sempre do teu lado. Deus restaura. Mas precisa ter fé. Precisa crer que Deus tem a solução. Ainda que você esteja enfrentando o pior problema dentro da sua casa. Como eu disse, eu não sei o que é. Talvez seja desemprego. Muitas pessoas atualmente estão desempregadas. Talvez seja uma doença, talvez seja até mesmo uma separação. Ah, mas a separação não é de Deus, o divórcio não é de Deus. Existe. Deus não se agrada com o divórcio. Por que acabou entrando na palavra de Deus a permissão? Porque o coração do homem era duro. E aí Deus permite a separação. Mas tem uma coisa. Hoje o que nós estamos vendo assim gritante são os relatos de violência doméstica. Vamos continuar num relacionamento apanhando, sofrendo, correndo risco de vida? Deus não quer isso para os seus filhos. Deus não quer isso para os seus filhos. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus quer restaurar. Ele quer restaurar para que a gente seja salvo. Então, precisamos avaliar onde está o nosso coração, onde estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para saber como está o nosso relacionamento com Deus. Quando eu estou bem com Deus, eu estou bem com todas as outras coisas. Eu entendo que eu prefiro mais ser feliz do que ter razão. Eu entendo que é melhor não brigar do que ficar gritando com todo mundo porque está todo mundo errado. Mas que eu posso dar como exemplo a minha calma, a minha serenidade, para que tudo mude ao meu redor. Família, restauração. Família, restauração. Minha vida, sua vida, restauração. Talvez você esteja vivendo problemas dentro do seu lar
com drogas, com brigas, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus pode trazer paz, muita paz. Olha só o que diz em Lucas 18, 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus só deu assim uma pincelada. Tudo que parece impossível para os homens, para Deus é possível. Jesus pode trazer paz, reconciliação, portas abertas, transformação, cura, libertação e salvação do seu lar. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, precisa pensar bem e dizer: Senhor, tem uma coisa na minha vida que precisa ser restaurada. Eu não estou feliz com isso. Avalia qual é o ponto que você não está feliz. Nós temos que lembrar que somos como barro na mão do oleiro. Nós temos que lembrar que Deus, ele tem a capacidade de pegar o barro, o vaso que já está pronto, moer e refazer esse vaso. Nós olhamos para um vaso quebrado e jogamos fora, mas Deus não. Ele olha para a gente como um vaso, só que um vaso de honra. Por quê? Porque somos templo do Espírito Santo. Então ele olha para nós como aquele vaso, mas aquele vaso tem que estar limpo, aquele vaso tem que estar adornado, aquele vaso tem que estar perfeito. E ele é que é a perfeição, porque nós somos falhos. Mas a perfeição desse vaso que somos nós está em Deus, e é ele que prepara tudo isso na nossa vida. Em Jeremias 18, do 4 ao 6, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tem alguma coisa errada aí? Deus pode mudar. Entrega esse problema na mão do oleiro. O oleiro restaura, Deus restaura. Em Atos 16, 31 diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Para sermos salvos, precisamos estar restaurados. Nosso coração tem que estar limpo. Então creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Nosso Salvador é fiel para restaurar tudo. O que está trincado na sua vida? O que está trincado dentro da sua família? Uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é ler Provérbios. E fala que o quanto a gente tem que tratar bem as pessoas que tratam mal, para você ir aos poucos reconquistando a confiança e mostrando que você não é o que pensam. Provérbios é de uma sabedoria incrível. Eu aconselho vocês a pegar isso como livro de cabeceira. Não, claro que nós temos que ler a Bíblia, mas Provérbios é lição de vida, é manual de instrução para a nossa vida. A palavra do Senhor também diz em Salmos 37, 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o seu caminho. Não tenta resolver tudo na força do braço, brigando, xingando, querendo pôr para fora. Não, entrega para Deus. Eu demorei tanto para entender isso. Tem tantas consequências que eu pago até hoje porque eu queria resolver na força do grito. Valeu a pena? Não. E hoje? Hoje eu prefiro ser feliz do que ter razão. Porque quem tem razão é Deus. E se Ele me colocou nesse mundo, se Ele me deu essa posição de mãe, de esposa, de dona de casa, de vó, de pastora, sabe o que significa?
que Ele é fiel e justo para me sustentar. E que eu entregando na mão dele, Ele vai fazer. E que quando eu cuido das coisas dele, Ele cuida das minhas coisas. E vai ser tudo assim. Porque Deus, hoje eu consigo entender que Deus faz. Ah, então você não se chateia com mais nada? Oh, eu me chateio, eu fico chateada, eu fico brava, eu choro, eu passo mal quando as pessoas me magoam. Eu sou humana, tenho carne, tenho osso. Eu dou uma de forte, mas eu descobri que eu não sou forte. Forte é Deus. Então eu tenho certeza que independente do que eu senti na minha carne, Deus já está trabalhando. E que eu vou ver sim resultado de tudo aquilo, das sementes que eu estou plantando, boas ou ruins. Você vai ver o resultado da semente que você está plantando. Se você tem um filho pequeno, instrua o seu filho. Mostra para ele que ele tem que ir na casa de Deus. Mostra para ele que ele tem que honrar a Deus. Ensina ele a amar a Deus, ter fé. Isso, mas tem que começar com quantos anos? Na barriga, é claro. Você começa na barriga a ensinar isso para o seu filho. Tá, não sabia disso. Meu filho tem 1 ano hoje. Começa já. Começa a primeira coisa apresentando seu filho a Deus. Vai na igreja, apresenta seu filho, quebra todo o laço do inimigo. Segunda coisa, começa instruindo, não falando para ele orar, mas orando com ele, todas as noites, todas as manhãs, abençoando o dia. Quando ele vai para a escola, abençoa a vida do seu filho, entrega para Deus. Lá na escola, é outra pessoa que vai cuidar dele. Não se esqueça que Deus entrega uma criança para você cuidar, seja seu filho ou seja um filho adotivo, Ele permite que venha para a sua vida e dá autoridade para você cuidar daquela criança. Quando você manda para a escola, quando você vai deixar com uma babá, quando você vai deixar para a casa da vovó, você tem que catar a autoridade que Deus deu para você como responsável e devolver essa autoridade para Deus. Sendo que muitas pessoas entregam autoridade para o professor, para a babá, para a vovó. Não, essa autoridade é sua. E quando seu filho sai de perto de você, essa autoridade tem que ser entregue para Deus. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para o seu filho. E porque ele vai colocar anjos guardando o seu filho. Pastor, eu não tenho filho pequeno. Tudo grande já. A mesma coisa. A mesma coisa. Às vezes eu fico mais de uma semana sem falar com os meus filhos. E quer que eu fale? Todos os dias eu abençoo eles quando eu acordo. Eu abençoo meus filhos na hora que eu vou fazer minhas refeições. Eu abençoo os meus filhos quando eu vou dormir. Eu abençoo meu neto. Eu abençoo todos os meus filhos de coração. Sabe por quê? Porque eu sei que a bênção de Deus faz toda a diferença na vida deles. E eu abençoo também os chatos, os insuportáveis, as pedrinhas que ficam querendo entrar no meu sapato. Eu abençoo também. Por quê? Porque Deus é amor. E como eu sempre digo, eu não necessito gostar de alguém, mas eu tenho que amar. E quem ama, trata, cuida e entrega para Deus. E gostar? Gostar é outra coisa. Gostar é querer ficar perto, é estar junto todo dia. Isso é gostar. Eu não preciso disso, mas eu preciso amar a Deus. Vamos lá então. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, como família, e principalmente da sua família, que diz, né? Negou a fé. E pior de tudo isso, está sendo infiel a Deus. Que palavra, hein? Quem não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que aquele que é infiel. Então a salvação, quem não é fiel, vai ser salvo? Pensa nisso.
Mas como que nós podemos restaurar isso na nossa família a partir de nós? Tudo que eu falei até aqui foi sobre o que Deus pode fazer. Agora eu separei 5 realidades para quem quer restaurar a família hoje e precisa dessa mãozinha de Deus, mãozona, né? É que só de Deus olhar e fazer assim, pronto, já está tudo resolvido. Mas nós precisamos desse apoio de Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Primeira coisa, combata o problema e não a pessoa. Olha só, dentro das nossas casas não existe inimigo. O inimigo que existe é espiritual. Mas eu não posso ser inimiga do meu filho, não posso ser inimiga do meu pai, da minha mãe. Eu não posso ser inimiga do meu marido e nem os esposos das esposas. Não pode existir essa inimizade. Mas eu tenho que combater o vício, eu tenho que combater a pornografia, eu tenho que combater a rebeldia. Não é a pessoa. Tudo que eu for falar, eu tenho que dizer assim: filho, eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo. Eu preciso instruir e sempre dizer para o seu filho: eu amo você. É interessante porque eu chamo a atenção das pessoas e ninguém fica chateado comigo. E as pessoas acreditam no meu amor porque é verdadeiro. Mas eu sempre falo assim: você sabe que eu sou sua amiga. Você sabe o quanto eu te amo. E eu só vou falar isso para o seu bem. Então, aprenda a fazer isso com todas as pessoas que circulam a sua vida, mas principalmente dentro de casa. Eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo está errado. Ah, mas é minha mãe, como que eu vou corrigir minha mãe? Mãe, eu amo você, mas por que você está fazendo isso? Vale a pena? Amor é isso. Nós não temos que brigar com ninguém. Nós temos que entregar para Deus, mandar em nome de Jesus. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas em nome de Jesus, todo espírito maligno que pode estar trabalhando na minha família, eu mando embora em nome de Jesus. E eu falo com a pessoa com amor. Eu amo você. Eu amo você. Quando eu começo já, não gosto disso, porque você faz isso. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo: eu não gosto de você. Pode observar que quando você chama a atenção de alguém porque a pessoa fez alguma coisa, vamos supor assim, a pessoa gritou, um filho gritou com a mãe. E a mãe começa assim: você não tem direito de gritar comigo. Por que você faz isso? Você só me magoou. Calma. Não. Filho, eu amo você muito e vou te amar sempre. Mas pare de gritar comigo. Isso me magoa. Isso me machuca. Mas sempre eu amo você primeiro, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra aquilo que talvez elas estejam fazendo. Ficou a primeira dica? Ok. Segunda coisa, enfrente os problemas, não tente encontrar atalhos. É interessante que muitas pessoas estão ali vivendo uma crise dentro de casa e esconde. E sabe o que é pior? Isso acontece mais dentro da igreja. Porque é dentro da igreja que todos têm que ser perfeitinho. É dentro da igreja que algumas denominações dizem que se não tem dinheiro, não tem bênção de Deus. Que se não tem saúde, não tem Deus dentro daquela casa. Se não tem emprego, é porque Deus não está trabalhando. Sendo que Deus permitiu até que Jó perdesse tudo e até a família? Como assim? Quer dizer que se eu ficar doente é porque não tem Deus? Não. Se você ficar doente, se você tiver uma doença que não cura, então Deus não está agindo, pode ter certeza. Deus está agindo o tempo todo. Porque aquilo que você tem talvez seja útil para unir a família, para ter mais amor, para as pessoas aprenderem a ofertar, para as pessoas aprenderem a amar. Nós precisamos parar de olhar para as coisas como se tudo fosse castigo,
Como se tudo fosse falta do amor de Deus, quando não é. Quer dizer que se eu não tiver um carro novo, eu não tenho Deus. Como assim? Como assim? Se você tiver os 2 pés andando, já é Deus. Enquanto você está reclamando porque não tem um carro novo, o outro está feliz porque conseguiu comprar um carrinho velho. Enquanto você está reclamando porque tem um carrinho velho, alguém está agradecendo porque conseguiu uma moto. E aí vai, e aí vai. E enquanto muitas pessoas estão reclamando porque tem que ir a pé nos lugares, tem aqueles que dariam tudo para estar andando. Então nós precisamos parar de estigmatizar Deus e dizer assim, não, eu não tenho problema. Porque se eu falar que eu tenho problema, eu vou falar que eu não tenho Deus. Primeiro, se você ama a Deus, Ele está na sua vida. Ponto. Ninguém tira isso de você. Agora, se você tem que ir num lugar, se você tem que ir numa igreja onde você tem que mentir que está tudo bem, para não ser julgado pelos irmãos, você está no lugar errado. Porque a casa de Deus é um lugar de verdade. A casa de Deus é um lugar onde você tem que ser você mesmo. É onde você tem que ser real. A casa de Deus é onde você é filho. Filho, quando entra dentro da casa do pai, ele come, ele bebe, ele dorme no sofá. Se ele tiver vontade de deitar no tapete, ele deita no tapete. Se ele tiver que conversar com o irmão, ele vai conversar com o irmão. Filho, quando ele tem um problema, ele vai lá para o pai. Pai, o que eu faço nisso daqui? Filho, aquele filho que confia no pai, ele tem liberdade. Então, até isso, não seja fingido. Existe um problema? Tem que ser solucionado. Existe um problema? Tem que ser resolvido. Não adianta nada você ficar tampando o sol com a peneira. Enfrente o problema sem querer passar por atalhos. Segunda dica. Nunca tenha medo de recomeçar. Terceira dica. Como assim? Recomeçar. Recomeçar. É parar aquela conversa, falar assim, olha, vou dar um exemplo. Você foi traída. Seu marido te traiu e ele teve até um filho fora do casamento, mas eu amo meu filho, eu amo minha família, eu amo tudo que eu tenho, eu gosto do meu marido e eu quero perdoar. Então, não tenha medo de recomeçar. Dei esse exemplo, mas é em tudo. Mas o meu filho já fez tanta coisa errada. Não tenha medo de recomeçar. A mágoa que nós guardamos no nosso coração destrói a gente. Falta de perdão mata. Não é porque as coisas deram errados ontem que hoje vai dar errado de novo. E também, se der errado de novo, você vai ter certeza que você tentou. Mas eu vou perdoar meu marido de uma traição e ele vai me trair de novo. Se você zerar o placar, volte a confiar. Não toque mais no assunto, não taque na cara. Entenda, você aceitou. Então, assunto encerrado. Recomece. Mas e se acontecer de novo? Aí você vai para Deus e fala, Senhor, eu fiz minha parte. Então eu tô salvo, eu tô bem na fita e tá tudo bem. Tô chorando? Tô. Tô sofrendo? Tô. Me sentindo injustiçada? Tô. Mas fiz aquilo que era certo, em prol da minha família. E olha que eu coloquei um exemplo bem triste, hein? Quarta dica que eu separei para você. Cultive a esperança e a fé. A esperança é fruto do amor. Amor que tudo suporta e tudo crê. É o que a Bíblia diz. Então, a esperança é fruto do amor. Fé é algo que a gente tem que cultivar dia a dia. Eu escolho ter fé, eu escolho amar, eu escolho gostar das coisas. O amor não é uma coisa que a gente descarta. Quer um exemplo? Quando a gente diz sim lá no altar, eu acho que ninguém diz sim no altar, a não ser as pessoas que têm problemas
sérios, emocionais ou mentais, que vai dizer sim no altar já pensando em se separar. Todos nós dizemos sim, pensando em ser para sempre. Então a gente tem que lutar para que seja para sempre. Quando eu me casei e eu disse sim, assim, vamos colocar que 90% das pessoas diziam que a gente não ia dar certo. 2 crianças se casando, eu 19, ele 21. 2 crianças se casando. E daí? E daí já se passaram 37 anos e a gente está aqui junto. Não tivemos problemas, muitas brigas, muitos desentendimentos, muitas necessidades, muitas imaturidades. Mas a gente manteve o sim do altar. É fácil? Como eu disse, eu posso chorar, eu posso sofrer, eu posso adoecer, mas eu tenho que permanecer crendo que Deus faz. E hoje? Hoje eu tenho meu esposo, eu tenho meu velhinho, eu sou velhinha também, e a gente se entende. Nós envelhecemos juntos. Quantas pessoas que não têm seus filhos e você fala assim, sim, eu quero essa gestação, eu quero esse bebê, como se ele fosse assim, um cachorrinho que você vai adotar e você fica feliz na hora, mas o cachorrinho você pode até doar para uma outra pessoa cuidar bem. Mas filho, você pediu para Deus e Deus deu. Ou não pediu e ele veio, e se veio é porque você foi abençoado. Então se eu disse sim, e se veio, eu tenho que cuidar. Eu tenho que amar. Eu tenho que perdoar e eu tenho que acreditar que vai mudar. Olha, muitas vezes eu não tive esperança. Muitas vezes eu olhei para as circunstâncias e eu não tive esperança nenhuma. Mas aí a esperança veio. Porque Deus mostrou que Ele era a minha esperança. Deus cuidou, Deus restaurou, Deus transformou. Quinta dica. Invista nos relacionamentos com palavras e atitudes de amor e carinho. Aprenda a dizer eu te amo. Aprenda a demonstrar que você gosta. Muitas pessoas brigam e se entristecem porque as pessoas não demonstram amor. Quantos maridos que não dizem uma única vez para a esposa eu te amo? Quantas esposas que não falam para os seus esposos eu te amo? Quantas vezes nós não vemos pais e mães que não dizem eu te amo? Filhos que não dizem eu te amo. É engraçado que quando os meus filhos eles estavam em casa, né, não eram casados ainda, parece que eles estavam tão numa convivência tão grande que a gente nem lembrava de falar eu te amo. E hoje, cada vez que a gente se encontra, que tem possibilidade, tá ali, olha, filho, eu te amo. Amo as minhas noras, amo o meu neto. Então a gente é uma família perfeita? Claro que não. Temos opiniões diferentes, divergências de comportamento, de atitudes, mas o amor está lá. Então nós precisamos demonstrar. Eu vou demonstrar como? Com presente? Pode ser. O que aquela pessoa gosta? Essa semana aqui eu ganhei assim, eu vi o amor do meu marido chegando em forma de alface. Ele achou aquele alface que eu gosto, faz creque, creque, creque. E eu falei assim, gente, ele lembrou de mim, porque ele não liga. Então, se chegou esse pé de alface, era amor. Tá? Então, assim, às vezes, eu fico vendo assim que a pessoa vem e dá um presente tão caro, mas é uma coisa tão boba. E pra mim é amor. Quantas vezes que a gente não namorava e ele catava uma florzinha que estava ali, olha, numa árvore qualquer, num cantinho qualquer, e ele dava para mim. Esses dias eu achei uma flor do tempo que nós namorávamos, que estava no meio da minha Bíblia. Ei, amor é isso. Demonstra amor. Não existe uma maneira mais eficaz do que surpresas de amor. Como?
Já parou para pensar em acordar seu filho e quando ele abrir os olhos ele vê você bem pertinho dele e a primeira coisa que ele ouvir é com aquela cara de sono, ele olhar para você e você falar assim, filho, eu te amo. Já parou para pensar? Você simplesmente do nada, surpreender do nada, tá ali comendo cada um seu cantinho e você olhar para alguém da sua família e falar assim, sabia que eu te amo demais? Isso é muito importante. Isso é investimento da família. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, que é uma outra coisa que você não deve nunca falar. Nunca, 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 nunca. Você está indo na igreja, mas não mudou nada. Ah, você trabalha no ministério, mas não mudou nada. Claro que mudou. Só que todos nós temos um dia que a gente cai. E aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então não fala isso. Você está colocando em xeque o que Deus fez na vida daquela pessoa. Pequenas coisas. Olha, família é um investimento a curto e longo prazo. Só que se eu colocar R$100 numa poupança, o que vai ser colocado sobre aquilo ali são juros. Aquilo que o mercado está atualizando de juros e está sendo acrescentado no meu dinheiro que ficou ali. Para eu arrancar esse juro, eu tenho que estar sempre ali. E vem um pouquinho a mais. Mas só que eu tenho que estar sempre ali investindo um pouquinho. Então ele é a longo e curto prazo. Família é investimento. Eu preciso investir na minha família. Eu preciso ir para a cozinha e fazer uma comida que agrada a pessoa que eu amo. Eu preciso passar a roupa da minha família ou simplesmente com alguma coisa que tem um cheirinho gostoso que ele vai lembrar. Mamãe fez isso. Coisas tão pequenas, não é? Coisas tão pequenas. Ah, eu falei de cozinha e falei de roupa. Gente, não precisa ser só a mamãe, não. Pode ser o papai, pode ser o filho também. Meus filhos sempre ajudaram em tudo dentro de casa. Meu esposo também. Então, a gente precisa. Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada um que está com a gente. Você tem uma família, seja ela física ou uma família que Deus te deu, uma família adotiva, uma família espiritual, cuida da sua família. Deus criou a família para ser unida. Deus criou a família. Crie meios. Se você não está sendo chamado para ir na casa de alguém, da sua família, chame você para ir na sua casa. Se você não está sendo convidado, convida você. Você não sabe o que ela está vivendo. Dia das Mães. Eu nunca comemoro o Dia das Mães aqui. Sabe o que eu sei? Eu sei que se eu falar que eu vou comemorar o Dia das Mães, a princípio, olha, família é isso. A princípio, meus filhos, meninas sempre vão pender mais pro lado da mãe delas e os filhos, do jeito que eu criei, vão seguir as esposas, tá? Deixará pai e mãe, honrará sua família. Ensinei isso para eles. Então chegava a Dia das Mães, aonde eles iam? Na casa da sogra. Simples. Ou faço uma semana antes, ou faço no sábado alguma coisa na minha própria casa e eles estão aqui. E daí? Daí eles têm toda a liberdade. Ah, mas foram eles que fizeram alguma coisa para você? E daí quem fez? Daí que eu, pelo menos, não fui rejeitada. Eu não fui rejeitada. Citando coisa de mãe. É sempre que eu faço isso? Não, não é sempre, mas isso dando um exemplo. Eu não preciso ficar bravo porque alguém foi em outro lugar e não veio aqui. Eu posso chamar. Às vezes o meu tempo é tão curtinho que eu nem consigo fazer isso. Mas o amor está lá. Então nós precisamos. Laço de família é muito forte. Laço de família é muito forte. Essa semana, meu esposo teve que fazer um exame simples, mas precisava de alguém para levar ele e eu não tinha condições de levar naquele momento. Sabe quem foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça? O irmão dele, que nunca negou de levar ele em lugar nenhum. Só que o irmão dele faleceu. Mas assim, a princípio, deu aquele branco de que ele tinha falecido. A primeira coisa que foi assim, ligar para o irmão.
Porque família é isso. Família é aquele que você sabe que se precisar, pode ligar. Ele pode estar ocupado, ele vai dar um jeito de fazer. E quer que eu fale? E faz com amor ainda. Mesmo que fizer reclamando às vezes. Mas ainda é com amor o que está fazendo para sua família. Família é o lugar ideal para a gente demonstrar o amor de Deus uns pelos outros. Amém? Fecha os teus olhos que eu quero orar por você. Querido e amado Pai, a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, acreditando, nós vamos receber. E o Senhor, que é um Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Ah, Deus, restaura e fortalece, Pai. Reforça os alicerces dessa família. Restaura os alicerces dessa pessoa, para que ela possa fazer a diferença, Deus. Para que ela possa ser diferente. Restaura, Deus, para que o seu rosto possa ser visto por nós. Para que nós nos aproximemos cada dia mais, que a gente aprenda, Pai, o valor do perdão. Ajuda, Senhor, para que nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, perdoar aqueles que estão nos machucando, nos rejeitando, Pai. Ajuda-nos, somos fracos, somos falhos, Pai. Mas abençoa o teu filho agora, para que ele tenha um coração de amor, um coração de filho, um coração de servo, que ele venha te agradar mais e mais, dia após dia. Prepara, Senhor, a restauração dessa família. Prepara a paz nesse coração. Prepara a paz nesse coração, Pai. Porque se não houver mais maneira alguma desses filhos voltarem para casa, desse casamento ser restaurado, em nome de Jesus, traz paz para esse coração. Porque o Senhor cuida de cada um dos teus filhos. E por isso eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o seu filho seja liberto, salvo, ele seja restaurado. E que as próximas gerações, assim como uma obra de arte, venha a ver o poder da restauração de Deus na vida do seu filho. Porque quando nós olhamos para um homem, uma mulher de Deus, nós temos vontade de ser como eles. E que cada um que está comigo agora seja exemplo desse amor, desse cuidado, desse zelo. E cada um que está aqui, meu Deus e meu Pai, seja exemplo para as próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus traga paz ao seu coração e que, acima de tudo, as bênçãos que estão sobre a sua vida agora multiplique na vida de todos ao seu redor. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima!